Shalom Adonai, amigos e irmãos amantes da palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar texto aqui no livro de Mateus, capítulo 4, uma breve palavra para a sua edificação. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quero usar como tema aqui esse versículo 10, parte B. Adorareis somente ao Senhor e só Ele prestai culto. Amados irmãos, eu queria perguntar: a quem você tem prestado culto? A quem você tem adorado? Qual é o foco do seu culto? Que tipo de adoração? A quem você tem adorado nos últimos tempos? Tem pessoas que adoram coisas, tem outras que adoram pessoas, cultuam coisas e pessoas. Eu já digo de antemão, essa não é a vontade de Deus. Amados irmãos, Satanás, ele quer mudar o foco da tua adoração, ele quer mudar o foco do seu culto. Ele não está satisfeito quando você adora a Deus, quando você cultua somente a Deus. Diz a palavra aqui em Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, de Deus, ao deserto para ser tentado. Amados irmãos, Deus não tenta ninguém. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tenta é o diabo. Amém? Primeira coisa, Deus não nos tenta, Deus nos prova. Quem tentou Jesus foi quem? O inimigo. Diz a palavra, amados irmãos, que quando Jesus terminou o seu jejum de 40 dias, diz que ele teve fome. Ou seja, o jejum que Jesus fez foi um jejum de comida. E diz a palavra que quando ele teve fome, no momento que ele se sentiu debilitado, diz a palavra que o tentador se aproximou. Ele disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amados irmãos, outra lição aqui. O inimigo ele só vai se aproximar de você na hora da sua fraqueza, quando você estiver debilitado, na hora da sua fragilidade, que ele vai se aproximar da tua vida para lhe fazer propostas, que ele é estrategista, ele aproveita a oportunidade da nossa fragilidade. Então eu pergunto: quais são as áreas frágeis da tua vida? Cuide delas, vigie, porque o inimigo vai tentar nessas áreas, amém? Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados irmãos, Jesus
não usou sua condição de filho de Deus para enfrentar Satanás. Ele usou o poder da palavra. Ele citou a palavra para Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem pessoas, amados irmãos, que não confiam na palavra de Deus. Tem pessoas que, quando está faltando o pão, né? Quando fala aqui, nem só de pão viverá o homem, o Senhor está dizendo, nem só de bênçãos materiais viverá o homem. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela diz que, a palavra de Deus diz no livro de Salmos, Davi dizendo que ele foi moço e agora era velho, e ele nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência padecer necessidade. Mas, irmão, Deus, ele garante na sua palavra que estará conosco. Veja que Satanás conhece a palavra. Ele citou a palavra. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sabe, amados, ele conhece o poder de Deus. Ele sabia o poder de Deus. Transforma essas pedras em pães, Jesus. Jesus usou a palavra para repreender Satanás. E o diabo não desiste. Diz que, verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és o Filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Amados irmãos, Satanás, ele lança dúvida, ele é especialista em lançar dúvida no coração dos homens. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, lançando dúvida, usando, a questão da dúvida, se tu és o Filho de Deus. Muitas vezes o inimigo fala conosco também, fala para ti, se este teu Deus é real, se tu és próspero, se tu és uma bênção, se isso, se aquilo, se Deus está contigo, porque isso tem acontecido. Muitas vezes Satanás continua usando a mesma estratégia, lançando a dúvida em nosso coração, mas o Senhor novamente usou a palavra para repreender Satanás. Disse assim, Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amados irmãos, Satanás queria que Jesus pulasse do pináculo. Quantas pessoas, amados, têm pulado, têm se suicidado? Ali é um tipo de um suicídio. É claro que o Senhor daria ordem aos anjos, que está escrito, mas o Senhor Jesus não obedecia ao diabo, não era servo do diabo. E muitas vezes, amados, nós temos obedecido à voz do diabo. O diabo fala e a gente faz. Sabe? Deus permite que o inimigo venha nos tentar para provar nossa fé. E Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus. Irmãos, nós não somos servos do diabo para obedecer à voz do diabo. Cuidado com a voz do diabo. Tem muitas pessoas ouvindo a voz do diabo e obedecendo. Cuidado. Amém? No verso 8, Satanás insistente levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas, irmão, Satanás, ele quer ser adorado por ti. Ele quer que tu se prostre e o adore. E diz que ele levou ainda o diabo a um monte muito alto. Irmão, foi um arrebatamento ali, foi algo espiritual. Levou Jesus no alto monte. Satanás muitas vezes, amado, tem levado as pessoas no alto monte, numa alta posição para ser adorado. Tem colocado pessoas lá no alto, no apogeu, E essas pessoas, amado, têm adorado o diabo. Satanás pode fazer isso. Tem muitas pessoas que estão no alto, estão no ápice, estão vivendo uma vida de outro nível, mas estão pagando um preço, estão adorando o diabo, estão servindo ao diabo.
Tem muita gente que está rica porque serve o diabo. Só que o diabo, amados irmãos, puxa o tapete, vai quebrar tuas pernas, vai te destruir no final. Ele te dá, mas ele vai tomar a sua alma, levar você para o inferno. Cuidado, não ouça a voz do diabo. Se o diabo falar contigo, se ouvir a voz do diabo, você use a palavra para repreender Satanás. Amém, irmãos? Cuidado, amigos. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amados irmãos, Deus tem anjos, Deus tem garçons para nos servir, mas tudo é um processo. Veja que foi um processo que Jesus passou aqui. E no final, o que aconteceu? O Senhor deu a bênção para Jesus e o abençoou, e vieram os anjos e o serviram. E o diabo, diz a palavra, que deixou. Satanás deixou Jesus. Amados, para Satanás deixar você, você tem que ser obediente à palavra, usar a palavra contra ele, não usar religião, não usar nenhum outro artifício. Mas a única coisa que faz Satanás ir embora, bater em retirada, é o poder da palavra. Tenha fé na palavra de Deus. Use a palavra de Deus para repreender o diabo. Ore a palavra de Deus, porque está escrito, né, que o Senhor dará ordem ao teu respeito, como diz o Salmo 91. Amados irmãos, temos que conhecer a palavra. Temos que conhecer a palavra a fundo, para não sermos enganados pelo inimigo, porque o inimigo, ele é conhecedor da palavra, porque desde o princípio ele estava ali, vendo todas as coisas. Ele era um anjo que estava ali na adoração, né? No início de todas as coisas, sendo um ministro na adoração. Então, amados irmãos, concluindo, vale a pena servir o Senhor, vale a pena conhecer a palavra, vale a pena, aleluias, obedecer até o final. Não se incline, não se deixe levar pelas propostas do diabo, de riquezas e de glórias. Veja que ele ofereceu riquezas e glórias para o Senhor Jesus. E muitos têm entrado nessa história e têm recebido do diabo propostas e aceitado, ouvido a voz do diabo e caído. Como Eva ouviu a voz do diabo lá no Éden e caiu. Mas o Senhor Jesus, amados irmãos, foi vitorioso. Satanás viu que ali era diferente, deixou Jesus, foi embora. Diz a palavra que vieram os anjos servir o Senhor. Amém, irmãos? Temos a nossa confiança no nosso Deus, temos a nossa confiança no Senhor Jesus, porque Ele mostrou que é possível derrotar o diabo. Ele derrotou o diabo através da palavra, não da sua condição de filho de Deus, mas através da palavra. Derrote o diabo através da palavra, mencione a palavra, ore a palavra, pregue a palavra e viva a palavra de Deus. Deus te abençoe poderosamente neste dia 2020, janeiro. Amém. Glória a Deus.